Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje eu conto aqui com a presença da Marina, que ela é uma das autoras da obra, né, produzida pelos professores José Flá Ferrari e Caio Domingues, que foi um dos temas do nosso Conversa Criminal, que é a obra Criminologia e Seletividade da Política Criminal no Brasil. Tudo bem, Marina? Você pode se apresentar para a nossa audiência, por favor? Olá, doutor. Boa tarde. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade. É um imenso prazer estar participando. Eu sou uma ouvinte assídua do podcast. E vou fazer minha breve apresentação. Então, meu nome é Marina, eu sou advogada, pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal pela PUC. E participei dessa obra com a apresentação do artigo Múltiplas Vitimizações nos Crimes contra o Gênero Feminino. Legal. E o que te motivou, Marina, para pesquisar, escrever sobre esse tema? Ainda na graduação, esse tema sempre me chamou bastante atenção, principalmente quando nós tivemos toda a situação da pandemia do coronavírus. No contexto doméstico, quando nós estávamos em isolamento social e tudo mais, eu tinha muito essa preocupação de como que essa violência doméstica estava sendo aumentada em decorrência dessa pandemia. E a partir disso eu comecei a refletir um pouco mais sobre o assunto e estudar um pouco mais sobre, que foi o ponto de partida para alguns projetos e o tema que eu gosto muito de estudar e escrever sobre. Então, acredito que foi isso, com todo esse estudo dentro do direito penal e da criminologia, analisar as raízes das violências contra o gênero feminino, entender sobre o contexto da violência de gênero e tratar isso dentro da aplicação da criminologia sempre foi algo que me instigou muito e acredito que foi a partir daí que eu trouxe essa ideia para essa obra. E você também faz uma abordagem ali a respeito da criminologia feminista, né, que também foi um dos temas aqui do nosso podcast com a professora Soraya Mendes. E a respeito assim, de criminologia feminista, né, que você aborda, também se você puder fazer também uma introdução a esse tema, que é muito importante, né, dentro ali de uma criminologia crítica. Quando nós vamos analisar sobre a violência contra o gênero feminino, nós precisamos analisar qual criminologia ela pode ser aplicada para mitigar, ou pelo menos, de certa forma, diminuir esse problema, né? Toda essa problemática que nós sabemos que é existente. A criminologia, no sentido lato, ela pode ser definida como a ciência que estuda os fenômenos da criminalidade. Agora, a criminologia crítica, ela visa analisar essa dicotomia do ser e do deve ser, né? Estuda os conceitos, os processos para levar essa construção social do comportamento. E a partir de então, a gente precisa ver as criminologias alternativas. E dentro da criminologia feminista, nasce essa questão dentro da criminologia alternativa, nasce a questão da criminologia feminista. E a gente precisa analisar quais os feminismos que eles precisam ser aplicados no caso concreto. E principalmente entender a raiz da criminologia feminista, que é igualdade entre homens e mulheres, que é uma igualdade substancial prevista pela Constituição Federal. Portanto, o limite do olhar feminista, por isso que eu falo que a criminologia feminista ela tem que ser analisada sobre qual olhar ela tá se manifestando. Por quê? Porque vai depender muito da realidade, porque a experiência de ser mulher ela não pode ser essencializada de uma forma universal. É importante a gente entender que a criminologia feminista ela tem que atuar também com as ferramentas etárias, com as ferramentas dentro do aspecto racial, étnico, econômico, entre outras, porque a gente não pode essencializar o que é a experiência de ser mulher. Portanto, os feminismos, dentro de uma análise conjunta da criminologia, eles atuam num aspecto para a redução das vitimizações secundárias e terciárias. Mas a criminologia feminista, ela tem que ser também atrelada às criminologias alternativas para analisar qual a ferramenta criminológica que aquele indivíduo, no caso aqui, que aquela mulher está inserida. Você também fez uma análise, né, criminológica, né, sobre as causas, efeitos dos crimes, né, envolvendo o gênero feminino,
você também tratou de espécies, né, né, em relação a essas agressões e a relação da vítima e agressor. Se você puder também discorrer mais a respeito. Bom, na análise criminológica sobre as causas e efeitos nos crimes de gênero feminino, eu também precisei analisar sobre as espécies de relações entre a vítima e o agressor. E tratando sobre a análise criminológica, é preciso primeiro entender que a criminalidade, como um reflexo da violência de gênero feminino, ela não atinge somente o sexo feminino. A gente precisa entender o que é gênero para tratar primeiro do que seria as causas e efeitos dos crimes contra o gênero feminino. Porque o gênero está muito mais atrelado à autopercepção do indivíduo e não com o sexo que ele se inclui. Portanto, a violência de gênero ela tem que ser tratada de uma forma que não se pressupõe um neutro. Por quê? Porque o neutro ele sempre prevalece sobre as relações de poder, sobressaindo-se aquele que é mais forte. Dentro da nossa sociedade, nós temos uma construção de que os homens e mulheres eles têm, como que eu posso dizer, funções diferentes na sociedade. E por conta disso, a mulher ela foi colocada de uma forma submissa durante muito tempo. E a partir disso, na minha análise, eu trouxe também alguns questionamentos e algumas abordagens sobre a violência de gênero, que a violência de gênero lá também se aplicaria à vítima transexual, independente da resignação sexual. Outra questão que eu quis trazer também sobre essa relação da vítima e do agressor, agora, né, nessa parte do artigo, foi que a aplicação da Lei Maria da Penha, ela não precisa necessariamente que haja uma coabitação entre o autor e a vítima. Tudo bem que isso já está superado, mas quando eu estava escrevendo sobre o assunto ainda era algo controvertido. Então, também é indiferente o nível do relacionamento nos moldes da súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça. Então, a violência contra a mulher, no que diz respeito à relação da vítima e do agressor, ela, além de independer dessa coabitação da vítima, independe do tipo de relação que eles têm. Então, não necessariamente precisa ser um ex-marido, ou um pai que mora com a filha. Pode ser aplicada também numa relação íntima de afeto, que hoje em dia nós não temos mais aquelas rotulações. Também se aplicaria, porque dado o contexto de vulnerabilidade da mulher. E quando eu trago esse contexto de vulnerabilidade da mulher, conforme eu trago no começo da abordagem, não seria possível abordar isso sem uma análise criminológica para tratar que o gênero feminino, ele não pressupõe o sexo do cromossomo XX. E também, dando sequência no teu estudo, você também abordou em relação a essa violência doméstica contra a mulher, a vitimologia, né, que além, dentro da criminologia também estudamos a vitimologia, bem como a cifra oculta, né, que são aqueles, digamos, delitos que não chegam ao conhecimento do Estado, né, também chamado de cifra negra, certo? Você também tratou das traumatologias de ocorrência, que até estávamos conversando nos bastidores, achei também um termo interessante, né, a gente abordar dentro da criminologia, pois tem o que é também muito relacionado à medicina legal, né, e a respeito dessa parte da tua pesquisa, do teu trabalho, quais são as considerações aí que a nossa convidada acha interessante destacar para a nossa audiência? Eu acredito que, antes de falar acerca dessas questões, nós precisamos trazer o enfoque das formas de violência doméstica familiar contra a mulher, dentro do contexto da Lei Maria da Penha, né, da Lei 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, e tratar que a violência contra a mulher, ela pode ocorrer tanto na forma física, que seria qualquer conduta que ofendesse a saúde corporal, também a violência psicológica, que é qualquer coisa que cause um dano emocional ou uma diminuição à autoestima que prejudique o pleno desenvolvimento da mulher. E também temos a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Eu acredito que atualmente nós estamos discutindo muito sobre esses tipos de violência, já está superado aquela questão do mas ele nunca te bateu. Porque nós trazemos
sobre o enfoque e sobre uma discussão de que a violência contra a mulher, que a violência doméstica e familiar, ela não é somente a violência física. E a partir disso, eu quis estudar um pouco sobre a vitimologia. Quais mulheres são mais afetadas por esses tipos de violência? E, para minha surpresa, até então, no início da minha pesquisa, alguns anos atrás, como eu disse, esse assunto me interessa desde a época da graduação, no terceiro ano da graduação, e foi intensificado na época da pandemia. Diferente do meu conhecimento leigo da época, não é somente as mulheres com baixo nível de instrução escolar. A vitimologia, claro, ela atinge muito mais as mulheres pretas, pobres, periféricas, mas não está limitado somente a elas. E eu percebi no desenvolvimento desse estudo que muitas vezes as classes econômicas mais favorecidas também sofrem disso, mas o nome da família não pode ter mácula. Há também muita incidência de violência contra a mulher no contexto jurídico propriamente dito, de juízes que são agressores e às vezes de juízas que são vítimas e que têm vergonha de admitir sobre isso porque é um contexto todo de que o que vão pensar de mim ou então o que vão pensar dele, se ele for julgado vai ser um colega dele, como que isso vai acontecer? E esse estudo trouxe para mim essas reflexões, porque eu sempre pensava naquela mulher de baixa renda, de baixa instrução escolar, e acreditava que somente elas poderiam ser vítimas. E um engano, que eu gosto até de tratar sobre isso, porque é um engano estrutural. Acho que todo mundo, em certo momento do próprio estudo, chegou em algum momento pensar que essas mulheres seriam insuscetíveis a esse tipo de violência. E não são. Então, eu utilizei como pesquisa o Repositório Brasileiro de Estudo de Pesquisa Aplicada Econômica do IPEA, que trouxe os dados de 1995 até 2015, mostrando que 53% da população entrevistada conhecia pelo menos um homem que agrediu sua parceira. E daí, eu pesquisei também os locais que mais ocorriam essas agressões, certo? Então, 28,23% ocorria na via pública, 29% no domicílio. No que diz respeito aos termos de raça e cor, 32% cometidos seriam contra mulheres negras e o resto contra mulheres brancas. Então, estudando um pouco os dados do IPEA, eu percebi que os homicídios contra as mulheres praticados nas últimas décadas, que mais de 28% teriam ocorrido na via pública, e a maioria dos casos ocorre no próprio domicílio. Então, também percebi que tinha uma diferença nos termos de raça e cor. Percebi também que 32,25% dos homicídios de mulheres brancas eram cometidos no domicílio e mais de 25% na via pública. Já em relação às mulheres negras, 32,68% seria cometido na via pública e 26,29% no próprio domicílio. O que isso demonstrou e me trouxe um certo choque? Porque eu achava, na minha primeira análise, que as mulheres negras morriam mais no próprio domicílio do que as mulheres brancas. E daí você percebe que essa violência de gênero, ela também se trata de uma violência, muitas vezes, racial. Porque a mulher negra, ela sofre a violência na via pública por conta, talvez, da própria cor da pele. E a gente entra toda numa questão de criminologia, que aqui não viria ao caso, que não seria um enfoque do meu estudo, mas isso também me surpreendeu. Como eu disse, eu não tinha essa noção, era muito estigmatizado para mim. Então, durante o meu estudo na época da pandemia, eu percebi que nos 12 primeiros meses da pandemia, os índices de violência contra o gênero feminino ocorreram muito mais, obviamente, dentro das casas do que fora. Então, nós trouxemos aqui no artigo o índice de 79,9% de ocorrência de violência contra a mulher no domicílio. Ou seja, isso mais do que dobrou do que em comparação com os dados anteriores. Então, esse crescente número de violência contra a mulher dentro da própria casa trouxe para mim também um outro questionamento, que seria: como nós sabemos que 79,9% dessas ocorrências ocorreram no ambiente doméstico, familiar? Mas e as cifras ocultas? Ou seja, e o que não chega ao conhecimento das autoridades? Porque se esse
percentual, é o que chega ao conhecimento das autoridades. Imagina o que não chega no conhecimento das autoridades. E eu achei um número muito alto e eu tive esse raciocínio na minha cabeça e eu realmente fiquei muito preocupada. Então, daí eu comecei a perceber também sobre a questão das políticas realizadas para tratar dessa problemática. Percebi que ainda que o acesso à internet das classes menos desfavorecidas tenha tido um avanço significativo na época de isolamento do Covid, não tem como sabermos ao certo um parâmetro absoluto de medição. Dizem que cerca de 64% da classe D e E passou a ter um acesso à internet maior, mas não dá para saber ao certo se essas denúncias ocorreram por via de telefone, ocorreram por parte da própria vítima ou por vizinhos, pelo uso da internet. Não dá para saber como isso chega ao conhecimento das autoridades. Outro questionamento que me veio a partir dessa conclusão foi do perfil vitimológico acerca da idade. Então, a idade dessas vítimas, e eu percebi que vítimas mais jovens têm 35,2% mais probabilidade de passarem por esse tipo de violência. As vítimas de 35 a 34 anos correspondem a 24,4%. De 35 a 44 anos, 19,8%. E de 45 a 59 anos, 14%. E assim que a idade vai avançando, um pouco menor. E daí vem outra questão. Será que a idade da mulher avançar e a possibilidade dela ter um acesso à educação, se inserir no mercado de trabalho, faz parte dessa diminuição? Ou, com a idade avançada dessa mulher, ela começa a achar que certos comportamentos são normais e ela se acostuma com esse tipo de violência? Até uma questão geracional, talvez, né? Exato. Talvez, pelos dados que você apontou, mulheres mais próximas da terceira idade acaba tendo, digamos, uma diminuição no registro, né, dessas ocorrências. Então, o que a gente pode considerar também é isso, né, de mulheres de décadas, que nasceram há décadas, né, enfim, mais 60 anos, de repente, era de uma cultura em que o machismo, o patriarcalismo era algo, de certa forma, mais aceitável do que hoje, né? Exatamente. É possível também a gente pensar que possa ter essa relação, né, de entender, mas meu pai era assim com minha mãe, ou sempre foi assim, e ok. Eu digo isso até porque eu já tive notícias, né, de mulheres idosas até que a vida toda foram agredidas pelo marido e nunca tomaram uma providência porque, bizarramente, achava aquilo meio que normal. Mas também uma série de questões culturais, né, como a gente tinha falado, a questão do medo da exposição também, a questão de independência financeira. É complexo isso, né? E são questões que a gente vem discutindo mais abertamente, assim, de algumas décadas para cá, né? A questão da igualdade de gênero, enfim, é possível que talvez tenha uma relação cultural mesmo, né? Exatamente, Augusto. Com você falando isso, até me recordei uma certa vez, se me permite tratar sobre isso, em que eu fui convidada para explicar acerca das violências contra a mulher, e eu estava explicando sobre violência psicológica certa vez, e era num círculo de um atendimento social. Tinham muitas senhorinhas. Quando eu falei sobre isso, uma delas, no final da palestra, me chamou do círculo, né? Ela me chamou e falou: nossa, doutora, eu não fazia ideia que isso era tão problemático. Com você falando, começou a vir na minha cabeça tudo que eu já passei ao longo da minha vida. E só com você falando agora, 20 anos depois que meu marido faleceu, eu consigo entender o quão errado era tudo aquilo. E eu fiquei pensando, nossa, essa senhora foi a senhora que me falou. Imagina quantas mulheres vão partir dessa vida sem entender que o que elas sofriam de fato era violência. Então, eu acredito que tem muito a ver com isso que você falou, Augusto, sobre toda essa questão, né, tanto da idade quanto
Não tem como a gente segmentar e eleger somente um critério, é multifatorial. É porque, assim, se a gente parar para pensar, é claro que essa situação toda é absurda, né? Mas se a gente pensar no aspecto cultural e jurídico, até faz o sentido isso que a gente está dizendo, porque nosso Código Civil de 16, né? A mulher ali era uma mulher casada, né? Era semi-capaz, né? Para realizar determinados atos da vida civil, ela precisava da outorga uxória do marido. Código de 16 que foi vigente até o novo código, né, de 2002, né? Exato. A questão da lei do divórcio, 77. O homem, quando queria sair de casa, saía, não tinha nenhum problema, né? Mas a gente sabe que na prática isso era muito mais para prender a mulher, né? Para abandono do lar, né? Abandono do lar, todas essas questões. Então, se a gente colocar, são pontos que são muito recentes, assim, dentro da legislação, né? Coisa de 50 anos ainda. Não, olha, uma discussão recente legítima defesa da honra no Tribunal do Júri. Só agora. Exatamente. O nosso próprio Código Penal, até um tempo atrás, fazia a distinção entre a mulher honesta e a mulher não honesta. O que seria, então, quando você casava com a vítima de estupro, havia a extinção da punibilidade, como assim? Então, tudo isso é uma questão que está muito relacionada à idade das pessoas. Acredito que as novas gerações estarão inseridas em um ordenamento jurídico diferenciado, e tudo isso molda a forma de ver o mundo. E são todas discussões que, como a gente mencionou há pouco, né, a gente vem trazendo muito mais hoje do que era feito há algumas décadas. Então, assim, claro que não posso falar precisamente, né, que esses dados têm uma relação direta com isso, né, porque também tem a questão de viuvez, né, muitas dessas mulheres na terceira idade acabam ficando viúvas, mas eu acredito que a questão geracional tem relação, porque eu mesmo também já vi pessoa idosa, né, um homem idoso, falando, minha esposa me irritou, eu tive que dar uma surra nela. E você abordou, então, essas questões, esses dados de vitimologia, né, da cifra oculta, mas você também trouxe dados sobre traumatologia. Se você também puder falar um pouco mais a respeito. Vou falar sim. Gostaria somente, antes de adentrar nas traumatologias, dizer sobre os índices referentes ao status de relacionamento da vítima, porque eu achei isso também bastante interessante. Muito se tem o entendimento de que a partir do divórcio, a mulher vai estar livre de certas violências. Mas o que eu vi, de acordo com meus estudos, foi que as mulheres separadas e divorciadas enfatizam que a realidade do medo do rompimento após a separação dá um sentimento de aumentar ainda mais a vulnerabilidade. Isso corresponde a 35% das mulheres divorciadas. Então, eu achei um número até significativo em relação a isso, para você ver como que é complicado, né? Você passar por um divórcio, e a partir do momento que você passa por um divórcio numa situação dessa, você ainda não está segura. Outros dados também, que eu achei bastante interessante para a gente conseguir tratar sobre as traumatologias de ocorrência, conceito esse que não diz respeito à análise criminal, mas sim sobre uma análise muito mais dentro da saúde, seria do tipo de violência. E daí eu vou conseguir chegar nesse aspecto. Porque, assim, tem 13 milhões de brasileiras, ou seja, 18,6% da pesquisa, relatam que em algum momento da vida sofreram agressão verbal. 5,9 milhões, ou 8,5%, relatam agressões físicas como tapas, chutes, empurrões e chutes, nessa ordem. Depois disso, 3,7 milhões, ou seja, 5,4%, abordam ofensas sexuais, entre elas o estupro marital. E daí nós entramos também nesse contexto, né, de que o corpo da mulher ele seria do marido e a mulher não teria direito de se negar à prática. Só para a gente lembrar que, se não me engano, acho que o próprio Nelson Hungria, na sua obra, ele defendia o estupro marital com um exercício regular do direito do marido sobre a esposa, né? Você acredita que quando eu vi isso, eu fiquei chocada? Então ali teria uma excludente de
tudo para um exercício regular do direito, né? O marido ele tem o direito, né? Se teria, lembrando, Nelson Hungria, obra ali década de 40, 50, né? Enfim, claro que é um absurdo, né? A gente olhando, mas veja a cabeça da época, né? Entender que o marido ele poderia usar a força para, digamos, exercer o seu direito como marido dentro de uma relação conjugal. Veja o grau de absurdo disso. É a mulher tratada como um objeto que não tem direito de querer qualquer coisa, não tem direito de não estar bem no dia, não tem direito de consentir ou não, né? Como se ele fosse dono. Isso vai no mesmo sentido do que a gente tinha comentado há pouco, né? Dessa questão geracional de ver a mulher como semi-incapaz, como ali alguém tutelado pelo marido, né? Essa questão geracional que a gente estava comentando agora há pouco, né? De muitas vezes pessoas ali, né, que viveram nessa outra geração entender que teria sim um direito de disciplinar a mulher e mesmo com o uso da violência, né? Mas, desculpa, retomando o assunto, você estava comentando o estupro marital. Importantíssimo essa observação. Sobre, então, né, 2,1 milhões de mulheres relatam ameaças com faca ou arma de fogo, 1,6 milhões, que corresponde a 2,4, relatam que foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento. Portanto, a gente percebe aqui que o contexto da letalidade do modus operandi, ele ocorre, na maior parte das vezes, por estrangulamentos ou uso de objetos cortantes ou contundentes, faca, é mais comum a gente ver. Outra coisa também que me chamou bastante atenção foi a quantidade de mordidas nesse estudo. E daí, chegando agora na parte das traumatologias, eu trouxe também um estudo sobre o trauma bucomaxifacial. Perdão, pessoal da medicina, eu tenho uma dificuldade para falar essa palavra. Vocês passam 5 anos para conseguir entender essas questões. Eu estou aqui como uma pessoa desbravadora tratando sobre. Mas sobre essa questão da traumatologia, isso tem muito a nos dizer sobre como a forma de violência exercida pelo agressor demonstra o ódio à condição feminina. Por quê? Porque eu percebi que essa imposição do sofrimento adicional para as vítimas é algo muito comum, como, por exemplo, a violência sexual, cárcere privado, emprego de tortura, meio cruel e degradante, como também mutilação ou desfiguração das partes do corpo associadas à feminilidade. Principalmente, os dados demonstram que o rosto, os seios, o ventre e os órgãos sexuais são as localidades mais afetadas nesse tipo de crime. E daí trago essa questão do trauma bucomaxofacial, que é toda essa extensão que pode acometer o cérebro, os olhos, as dentições, os seios da face. Isso demonstra uma aversão aos elementos individualizadores da mulher, porque não tem nada que individualiza mais o ser humano, não tem nada que demonstre mais a personalidade da pessoa do que o próprio rosto. Então, se a gente for fazer uma análise conjunta desse modus operandi que é o rosto e também os seios, o ventre, os órgãos sexuais, tudo isso demonstra uma aversão ao feminino. E assim, eu trago toda essa pesquisa com muito cuidado, toda essa questão tratada com muita cautela, porque o discurso feminista, para minha opinião, ele nunca pode estar atrelado à misandria. Como eu disse, o feminismo ele é constitucional na medida que homens e mulheres são iguais perante a lei. Eu sonho com um dia que nós não iremos mais precisar da Lei Maria da Penha, porque ela é uma lei que foi feita para perdurar somente enquanto os efeitos delas estão vigentes. Então, no momento em que nós, mulheres, pararmos de ser maioria como vítima nesse tipo de crimes, nós não iremos mais precisar dessa lei. Então, toda essa questão das traumatologias de ocorrência que eu tive que buscar na medicina, também tive que buscar em estudos odontológicos para saber, me demonstrou isso, que é uma aversão ao feminino. E por que tudo isso? Sabe? Me fez questionar muito. Não é só a questão do matar e do agredir, é a questão do descaracterizar tudo que lembre você, mulher. Ainda nessa questão do trauma bucomaxofacial,
foi percebido que os olhos e os dentes foram os lugares preferidos dos agressores. E o que acontece? Por conta dessa questão da pandemia do coronavírus, uma vez que essa pesquisa foi realizada nessa época, muitas vezes as mulheres não conseguiam procurar atendimento logo em seguida. E isso trouxe sequelas permanentes para toda a dentição e para toda a estrutura facial da mulher. Então, por muitas vezes a mulher sobrevive, mas ela sobrevive com marcas que vão além da alma, né? As marcas, as feridas da alma que toda uma agressão traz, mas também marcas permanentes na sua condição física. E você também abordou a vitimização secundária, terciária, ainda procura propor ali uma solução para todo esse problema, né, com estratégias de diminuição, né? Acho que a gente pode, se você puder também já primeiro conceituar para a nossa audiência o que seria essa vitimização secundária e terciária. No que diz respeito à vitimização, a vitimização primária significa a consumação do verbo nuclear do tipo. Então, seria o próprio crime em si, né? Por exemplo, matar alguém. Essa seria a vitimização primária, agredir alguém, a pessoa é agredida, é o crime. Agora, dentro do contexto das vitimizações, nós vamos ter também vitimização secundária, terciária, e parte da doutrina até defende que há mais vitimizações. É importante, antes de tratar sobre a vitimização secundária e terciária, entender que o tema vitimização não corresponde a se fazer de vítima ou responsabilizar a mulher pelo crime no qual ela foi vítima. Isso tem que ser abordado com uma perspectiva das consequências do crime. Portanto, a vitimização secundária, ela seria estudada sobre as perspectivas das consequências do delito entre as vítimas primárias, ou seja, aquela vítima que sofreu a vitimização primária, que sofreu o crime, no contexto dos entes estatais. Então, seria a vitimização além da própria vitimização do crime, além da própria vitimização primária. Seria com a polícia, com o Ministério Público, durante a própria persecução penal, porque a vitimização secundária é quando a vítima, por diversas vezes, ela revive a infração penal. E mais, por muitas vezes ela precisa ser instrumentalizada como meio de prova, para comprovar aquela vitimização primária que ela sofreu. Então, no contexto da vitimização secundária, numa análise dos gêneros, dos crimes contra o gênero feminino, nós temos também que analisar essa incompatibilidade prática, porque, infelizmente, ainda que seja procedimental, o exame de corpo de delito, por uma própria questão do Código de Processo Penal, isso faz com que a vítima seja ainda mais submetida a mais sofrimento. A vitimização secundária, ela ocorre também quando a vítima, ela procura os entes estatais e ela precisa narrar toda aquela situação. E por muitas vezes ela não é bem compreendida. Um exemplo disso é que a maioria das nossas delegacias da mulher, elas atuam somente de segunda a sexta. E nós sabemos que os maiores índices de violência contra a mulher ocorrem no ambiente doméstico familiar, ocorrem no período noturno e nos finais de semana. Então, essa vítima, se ela precisar procurar um atendimento, ela não tem acesso a um atendimento especializado. Muitas vezes ela vai ser atendida por homens que perguntam, mas por que ele te bateu? O que estava acontecendo? Ou então, a mulher foi vítima de uma violência não no contexto familiar, mas uma violência de gênero. Sofreu um assédio na rua, ou então um próprio crime de estupro numa questão mais grave. Que roupa você estava vestindo, mas em qual lugar você estava? E isso muitas vezes é causado pelos próprios entes estatais, pelos membros da polícia, também pelos membros do Ministério Público, e até mesmo às vezes por alguns juízes, nas próprias perguntas realizadas durante a instrução penal. Então a vitimização secundária seria esse intenso sofrimento que a vítima sofre na persecução penal com os entes estatais. Já trazendo agora a questão da vitimização terciária, seria todo o estigma social que essa mulher ela sofre. É a vitimização causada pela própria sociedade, como aquilo que nós já falamos no começo, que muitas vezes entende que a mulher ela precisa ser culpada ou criminalizada porque ela não preenche um vitimário perfeito. A professora Vera Guilherme de Andrade, ela expõe esse termo de vitimário perfeito, porque, por exemplo,
Mas você tem um casamento bom, você tem um emprego bom, você não pode ser vítima. Como assim? Por que ele fez isso com você? Ele ocupa uma posição boa. A mulher, além de ela sofrer aquilo, ela precisa ser descredibilizada e, de certa forma, culpada pela sociedade pelo simples fato de ser vítima. Então, a vitimização terciária seria a criminalização da vítima pela própria sociedade. O famoso ruim com ele, pior sem ele também, né? Exato. Popularmente se fala, né? Exato. É o excesso de sofrimento pelaquela estigmatização da sociedade. Então, essa seria a vitimização terciária. Não, e assim, se a gente parar pra pensar também no absurdo, né? Já ouviu essa frase? Já. Ruim com ele, pior sem ele. É exatamente isso. Veja, mas o teu marido, ele às vezes é assim, é assado, mas ele tem bom emprego, você tem uma boa casa, uma boa família. Então é como se a mulher tivesse que ter essa coisa de mártir e suportar tudo isso, né? Mas ele te bateu quantas vezes? Mas vocês estão juntos há 10, 20 anos. Mas ele foi só um apertão no braço, mas ele só te prensou contra a parede. Foi só um momento ali que ele estava irritado, estava estressado do trabalho. Quebrou a casa inteira para não bater em você, porque começa assim, né? A gente sabe o ciclo da violência doméstica familiar. O ciclo começa com agressões, uma violência psicológica, é uma escada, nunca começa com uma agressão propriamente física, é uma agressão psicológica, uma agressão moral, às vezes uma agressão patrimonial, aí um dia fica estressado, quebra tudo, te pede desculpa, te manda 1000 flores, porque temos a fase da lua de mel, né? Daí depois se repete aquilo até que chega na agressão física, e por muitas vezes não tem como parar, porque frequentemente essa agressão física ela é seguida já pela própria morte da vítima. E veja que a gente está falando em questões de violência real, né? Que tem realmente uma agressão, já tem por parte de agentes do Estado um certo preconceito em relação à vítima, né? Mas foi assim, mas assado. E veja que a Maria da Penha já tutela a mulher em situações como você bem colocou, em situações de violência patrimonial e violência psicológica. Imagina situações de violência psicológica. Como é que essa vítima vai se sentir encorajada a pedir uma medida protetiva, sendo que em situações de violência física real, muitas vezes já tem um preconceito por parte dos agentes do Estado. Então, como é que essa vítima vai se sentir encorajada a chegar numa comarca pequena, muitas vezes, né, que hoje tem a possibilidade até do delegado, né, provisoriamente fixar ali uma medida protetiva, fala, olha, eu quero uma medida protetiva porque eu estou sofrendo aqui violência psicológica diariamente. É tão complicado isso também, né, de enxergar nessa violência da relação à mulher, né? Exatamente, o que eu percebo, isso eu falo com propriedade, porque eu já atuei em casos assim, de que muitas vezes essa violência moral, ela é realizada, essa violência psicológica e violência moral, né, porque eu acho interessante citar que a violência moral é tudo que consiste em calúnia, injúria ou difamação, ela ocorre no meio digital. Então, muitas vezes por WhatsApp, por mensagens, ou até mesmo no próprio telefone por ligações, e você escuta o seguinte, quando você chega na delegacia, mas por que você não bloqueou? Porque o réu, ele tem 6 números diferentes. Mas o que você faz? Eu continuo bloqueando, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. A hora que eu chego em casa e eu olho aqui, meu celular tá cheio de coisas me acusando, acabando comigo, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, chegando em casa. E aí, como é que você faz? E às vezes a vítima ainda tem que conviver com o agressor. Eu percebo esse aumento dessa violência psicológica no telefone, de agressores que às vezes têm medida protetiva e mesmo com o distanciamento da vítima, atuam dessa forma. E, infelizmente, além da própria sociedade criminalizar a vítima no sentido de, mas é só não responder. Às vezes os próprios entes estatais falam esse tipo de coisa. Aí você fica, gente, mas é vergonhoso, mas quem tinha que estar sentindo vergonha não é a vítima. E a violência psicológica, ela não ocorre somente de forma presencial, ela ocorre também de forma digital.
E entra toda essa questão que a gente precisa, e tem muitas pessoas aí militando de uma forma, na minha humilde concepção, de uma forma equivocada, de que se trata somente de uma questão política, de que as redes sociais não precisam de controle. Precisam sim. O tanto de perfil fake, o tanto de contas sem controle que agressores utilizam para esvair o psicológico dessas mulheres é muito essa questão de regulação, eu imagino que é só uma questão de tempo, né? Porque é mais um espaço social que relativamente recente, né? Tem o quê? Nem 20 anos, assim, esse espaço de interação social, né? No modo geral, vamos colocar assim. Então, acho que é só uma questão de tempo, realmente, de regular, porque, né, todas as nossas relações sociais são reguladas para que a gente possa viver em sociedade, né? Não tem carta branca para fazer o que quiser, seja no trânsito ou no trabalho, nos nossos espaços sociais, né? Exatamente. E você também apontou ali algumas estratégias de diminuição, né, dessa problemática. Você quer abordar esse ponto? Claro, eu gostaria de abordar sim, mas principalmente tratar da seguinte forma, de que eu não acredito que a lei seja ruim, de forma alguma. Eu não critico as medidas da lei. Eu acredito que a nossa lei ela é feita de uma forma que, na teoria, ela seria muito efetiva. Só que na prática, infelizmente, não é. A lei, ela sempre vai averiguar o mundo do deve ser, mas a prática significa o ser. E muitas vezes a lei só assegura o possível. Então, seria mais no que diz respeito à aplicação, no que diz respeito ao auxílio da mulher, às equipes especializadas, seria preciso que tivesse um atendimento plantonista, seria preciso que, e quando eu comecei esse estudo, eu tratava muito sobre um julgamento com perspectiva de gênero, que até então não era adotado, que também é uma questão recente. E não engloba somente essa questão, engloba outras questões do nosso ordenamento jurídico. A gente precisa que a pessoa que vai julgar isso, ela analise com uma perspectiva de gênero para ela entender o que aquela vítima precisa. E aqui, de uma forma bem ousada e breve, eu trago a aplicação da justiça restaurativa, porque eu não acredito que seja um modo de resolução, mas eu acredito que a justiça restaurativa tem muitos aspectos positivos para trazer na resolução de conflitos. Mas eu não creio que deixar a vítima em frente ao agressor seja a medida correta em 100% dos casos. Eu acredito que trazer esse meio de resolução de conflito para que a vítima traga o que ela precisa para ser atendida é necessário, porque nós não tratamos a vítima no processo penal. Nós tratamos apenas o autor do fato. E a vítima, ela tem também suas necessidades, ela precisa ser ouvida. E muitas vezes, nesse contexto de violência, ocorre que, dentro da violência patrimonial, não é somente um bem de valor. Pode ser um bem de apreço daquela vítima, um bem de valor sentimental. E nessa questão da justiça restaurativa, seria uma possibilidade da vítima trazer o que ela precisa para ela se sentir mais reparada. Então, aquele agressor tirou tal coisa da vítima, que ele repare aquilo, ou que, de certa forma, ele traga meios para que aquela vítima ela possa, de certa forma, substituir aquele objeto. Temos um caso, eu poderia citar, claro, sempre respeitando as partes, né, não expondo, mas, por exemplo, o réu ateou fogo na casa da vítima como um meio de vingança, né? Porque ele gostaria de matar ela, mas infelizmente na cabeça dele não foi possível. E a casa, a própria vítima fala, não é somente a casa, é tudo aquilo que a casa trazia para mim, aqueles objetos que eu guardei durante a vivência dos meus filhos. O processo penal não tá nem aí com isso. O processo penal vai trazer a pena pro crime de incêndio. E essa vítima? Ah, mas tem a reparação, tem a indenização. Será que ela, por si, ela é suficiente de reparar todo esse dano? Será que a gente não precisa, além de trazer para esse réu
reflexões do porquê que ele age, da forma que ele age. Também trazer o que ele precisa fazer para reparar aquilo, porque o Estado traz a reparação de acordo com a lei. Mas aquela reparação que está prevista na lei, será que ela é suficiente para a vítima? Então, eu não acredito que nós temos que trazer o ciclo restaurativo em 100% dos casos e deixar a vítima em frente ao agressor. Na minha opinião, isso não seria nem prudente. E traria, sim, uma revitimização. Mas eu acredito que, a depender do caso, a justiça restaurativa tem meios muito interessantes para trazer uma possível solução na resolução dessa problemática. Hoje tivemos aqui a presença da doutora Marina Pasqualini, que trouxe importantes contribuições, né, a respeito dessa violência de gênero, a violência doméstica, né, contra a mulher. E eu deixo aqui também o espaço para suas considerações finais, né, caso queira abordar algum tópico que não foi tratado aqui no nosso programa. Também, se quiser fazer alguma indicação, passar algum recado para os nossos ouvintes, por favor, fique à vontade. Bom, gostaria primeiramente de agradecer, acredito que é uma honra para mim estar aqui. Eu sou, como disse, uma ouvinte que aprecia muito esse trabalho. Nunca imaginei estar debatendo com o Augusto aqui esse assunto, que é um assunto que eu gosto tanto de estudar e pesquisar. Então, acredito que nós precisamos trazer essa problemática em foco para que as nossas próximas gerações tenham um entendimento do que isso se trata e que a gente possa, algum dia, com muita fé, diminuir todos esses dados aqui que eu trouxe na nossa discussão de hoje. Eu que agradeço pela tua presença, muito obrigado aqui por participar do nosso programa, compartilhar da tua pesquisa, do teu conhecimento a respeito desse tema que devemos diariamente, né, refletir sobre e buscar soluções, né, para esse problema que é tão presente na realidade brasileira. Lembrando que esse artigo da doutora Marina, ele consta na obra Criminologia e Seletividade da Política Criminal no Brasil, obra produzida, né, organizada pelos professores José Flá Ferrari e Caio Domingues. Vou deixar também o link disponível aqui na descrição, caso você queira, você ouvinte, conferir essa obra. Também agradeço em especial você ouvinte que nos acompanhou até esse momento e te peço uma gentileza, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.